Levante as suas mãos em louvor, em adoração a Deus nessa noite. Você já está na presença do Senhor. O Senhor está aqui nesta noite para receber de cada um de nós o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão que expressamos nessa noite através desses cânticos. Então que você agora possa abrir os seus lábios e começar a declarar com as suas palavras o amor que você sente no seu coração por esse Deus maravilhoso, esse Deus que me ama, que te ama, esse Deus que está aqui nesta noite para ouvir a nossa oração, ouvir e receber o nosso louvor. Então diga palavras de louvor, de adoração ao Senhor neste momento. Diga que você o ama, que você precisa, que você necessita dele. E Ele é santo, 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. Lindo, tremendo, poderoso é o nosso Deus. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, porque Tu és Deus santo. Tu és digno, Tu és merecedor, ó Pai, de receber do Teu povo, da Tua igreja nesta noite o perfeito louvor, a perfeita adoração. E o perfeito louvor, a perfeita adoração brota de lábios, ó Deus, que verdadeiramente Te adoram. Lábios, ó Deus amado, que se renderam, ó Deus, e que têm se rendido a Ti todos os dias. Nós viemos aqui nesta noite, nesse culto de celebração, para Lhe adorar, para Lhe bendizer, para glorificar o Teu nome, Senhor. Por isso vai tomando agora cada pessoa que está aqui, cada coração que entrou aqui nesta noite, ó Deus, coração compungido, contrito, ó Deus, coração disposto, ó Deus, a Lhe obedecer, a fazer a Tua vontade. Pai, que nenhum de nós saia da mesma maneira que entrou aqui, que chegou aqui, Senhor, mas que nós saiamos daqui nesta noite transformados, mudados pela Tua presença e pela Tua palavra, em no nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, ore com ela agora. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos abençoar agora. Ore pela pessoa que está ao teu lado, peça a bênção de Deus para a vida dela nesta noite, que a vinda dela neste lugar não seja em vão, mas que ela, e assim como você, como cada um de nós, saiamos daqui nesta noite abençoados, fortalecidos, renovados pela presença santa desse Deus poderoso, desse Deus santo. Aleluia. Pai, vai abençoando o Teu povo, vai abençoando a Tua igreja, vai abençoando cada um de nós, vai transformando nesta noite as nossas vidas. Oh Deus, que o nosso coração ache em Ti, Pai, consolo, encontre em Ti refúgio nesta noite. Que nós sejamos fortalecidos, sejamos animados, renovados e abençoados, ó Deus, pela Tua santa presença neste lugar. Toma cada pessoa que está aqui nesta noite, libera sobre nós a Tua presença, a Tua bênção, o Teu poder, Senhor. Assim nós Te pedimos, nós oramos ao Senhor, ó Deus, e Lhe agradecemos em no nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Agora aperta a mão do teu irmão, cumprimenta ele com a paz do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe você, você que está aqui nesta noite e veio adorar a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está perto de alguém que nos visita, dê as boas-vindas, né? Aperte a mão desta pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. As nossas crianças podem sair para a escolinha, a escola bíblica dominical, que acontece aqui atrás. Então as crianças podem, ou os pais que quiserem acompanhar, né, os seus filhos, a escolinha que acontece aqui atrás.
logo após a saída das crianças, nós vamos fechar aqui a porta lateral. Amados, podem sentar no nome de Jesus, rapidamente. Nós vamos aqui dar as boas-vindas, aos nossos visitantes nesta noite. Está conosco aqui a Alice, colocaram aqui entre parênteses, a aeromoça da Gol, que está de passagem. Quem é a Alice? Está aqui conosco? Amém. Deus abençoe tua vida. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Luiz Jerônimo, ele passou na casa de recuperação em 95, fez parte do Ministério de Louvor. Olha aí. Seja bem-vindo. Deus abençoe tua vida. Fez parte do Ministério de Louvor, né? Glória a Deus. E a Graziele, que é a irmã da Jacira. Cadê a Graziele? Está lá atrás. Que Deus abençoe. Sejam todos vocês bem-vindos nessa noite. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês. Muito bem, a recepção trabalhou bem hoje, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Não, a Corina não é visita, mas ela merece que nós façamos menção a ela, né? Irmã Corina está de volta, depois de um período afastado da igreja, né? Ela, na verdade, é uma das bases, né? É uma das fundadoras da igreja Peniel aqui de Rio Branco, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu tive lá na tua casa, mas aí a cuidadora disse que a senhora estava dormindo, eu não pedi para acordá-la, tá? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Seja bem-vindo à tua casa. Em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no texto da palavra de Deus. Cadê meu esboço? Opa. Cadê? Oh, glória. Vamos ficar de pé. Aqui o esboço. 1 Pedro, capítulo de número 1. Não, isso aqui são os... Não, está aqui. Muito bem. 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 3. Todos nós achamos? Amém. A palavra de Deus diz assim para nós. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos ler o verso 6, todos nós juntos, amém? O verso 6 do capítulo 1 de 1 Pedro, diz assim o versículo 6, todos: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Amém. Pode sentar, queridos. Senhor, mais uma vez pedimos a tua bênção, fala conosco,
Abençoa, Deus, cada um de nós nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, uma coisa que nós não podemos jamais nos esquecer, é que eu e você, nós somos obra-prima de Deus. Ou seja, Deus, quando Ele nos criou, interessante que Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis fala, né, de Deus criando todas as coisas. E Ele deixou por último exatamente o homem, né, o ser humano, para que com a criação do ser humano, ele fosse na criação a coroa, né? Deus coroou toda a sua criação com o homem. Então nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus, né? E é interessante que Deus, ao criar o homem, Ele criou o homem. Quando eu falo homem aqui, estou dizendo homem e mulher, né? Ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou esse ser humano, esse homem, como a sua imagem e a sua semelhança. O homem, na criação, foi o toque final de Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas uma coisa que também aqui nós temos que falar, é que quando o pecado, né, adentrou no mundo através de Satanás, então, ele destruiu essa obra-prima de Deus, que é o homem. Ele conseguiu destruir com o pecado, induzindo ali Adão e Eva a desobediência a Deus. E o pecado então foi introduzido na criação de Deus, na vida do homem, que era a obra-prima de Deus. Satanás, ele conseguiu macular a obra-prima de Deus. Mas interessante que Deus, Ele não desistiu desta obra. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu do homem. E prova disto é que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que este viesse ao mundo destruir as obras do diabo, porque o diabo ele opera, o diabo ele age, o diabo ele destrói tudo aquilo que Deus criou. E muitas vezes ele tenta imitar, porque ele não é criador, ele é imitador. E ele então, ele hoje ainda ele continua tentando destruir o homem, obra-prima de Deus, coroa da criação. Mas Deus, não desistindo do homem, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que este viesse destruir as obras de Satanás e reconstruir, ou seja, dar nova vida, porque o pecado, quando entrou na vida do homem, levou esse homem à morte espiritual, levou esse homem a se afastar de Deus. Prova disso que esse homem lá do Jardim do Éden, ele tinha um relacionamento com Deus. À tardezinha, Deus ali se apresentava para conversar com Adão e Eva, mas quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, e naquele dia, ouvindo a voz de Deus, eles se esconderam. E Deus indagava: onde estás, Adão? Adão estava escondido porque o pecado já estava presente na sua vida. Ele estava maculado e ele então, por causa do pecado, não podia mais ter comunhão com Deus, não podia ter mais relacionamento com Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, que veio destruir as obras do diabo e reconstruir aquilo que o diabo destruiu, ou seja, o homem, o ser humano, reconstruindo esse homem, dando a ele nova vida. E dando a esse homem nova vida, ele, Jesus, aperfeiçoa a obra de Deus. Ele toma aquela obra que foi maculada por causa do pecado, que foi destruída por causa do pecado, e ele reconstrói. Ele faz de novo. O novo nascimento é isso, é nascer de novo. Porque o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas quando ele se encontra com Deus, ele nasce de novo. Ele é vivificado. E a partir desta nova vida que Jesus veio dar a este homem, obra-prima de Deus,
Ele, Jesus, então começa uma obra de aperfeiçoamento. Hoje Ele está nos aperfeiçoando. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. Você está sendo trabalhado por Deus. Deus está tirando através do Espírito Santo, através da sua morte e ressurreição na cruz, tirando tudo aquilo que o pecado nos maculou, aquilo que o pecado tentou ou tem tentado nos destruir. O apóstolo Pedro, quando ele escreve lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completar essa boa obra até a vinda de Cristo Jesus. Então você está sendo trabalhado por Deus. Deus está reconstruindo em você a imagem, a sua imagem e a sua semelhança. O homem perdeu por causa do pecado esta imagem e esta semelhança, mas em Cristo Jesus, Ele, Jesus, está reconstruindo. Está tomando aquela obra que foi destruída por causa do pecado, está hoje modelando, Ele está hoje trabalhando, Ele está hoje aperfeiçoando cada um de nós. Cada um de nós. E há muitas maneiras de Deus realizar esta obra em nós. Há muitas maneiras. E eu quero que nessa noite rapidamente tratar de uma delas. Uma delas que a Sulamita até brinca comigo. Ela fala assim: não, você gosta muito de falar de tribulação, de aflição. Parece que para você a salvação ela é ganha pelo sofrimento. Não é. Mas o sofrimento ele faz parte do trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar. Vocês sabiam disso? Às vezes nós negligenciamos o sofrimento, a aflição, porque de fato ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer, ninguém quer passar por tribulação. Mas a tribulação, a aflição, é um dos meios que Deus usa para nos aperfeiçoar. Para terminar esta obra que hoje está inacabada, esta obra que foi destruída por causa do pecado. Ele, quando nos traz para perto dele, o texto está dizendo aqui, eu estou certo, Paulo está dizendo, que aquele que começou a boa obra, quando ele começou a boa obra? Quando eu aceitei a Jesus. Essa boa obra, ela não está terminada, ela só vai terminar quando Cristo voltar, ou quando eu subir. Então, enquanto aqui, Deus está trabalhando na minha vida, e um dos meios, uma das maneiras pelas quais Deus vai realizar esta obra na minha vida é a aflição. Por isso o versículo 6 dizer assim, olha, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então Deus, Ele usa as aflições, Ele usa as tribulações como instrumento para nos aperfeiçoar, como obra de Deus, como obra-prima de Deus. Amém, amados? Então, precisamos entender em primeiro lugar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, as aflições, as provações, as tribulações, elas são bênçãos disfarçadas. Por que eu falo bênçãos disfarçadas? Porque eu não consigo enxergar, eu não consigo entender e eu não consigo aceitar a tribulação como algo bom para a minha vida. E por isso então ela vem disfarçar a bênção de Deus, ela às vezes vem disfarçada a minha vida por meio da aflição. É uma aflição que eu estou passando, eu não consigo ver aquilo como bênção, mas é bênção, né? As aflições são bênçãos disfarçadas. E quando que isso acontece? Como que pode ser isso? As aflições serem bênçãos disfarçadas na minha vida. Em primeiro lugar, quando eu aprendo algo. Quando ela vem para me ensinar alguma coisa. Salmo de número 119, verso 67. O salmista, ele vai dizer assim, olha, antes eu andava aflito,
aliás, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Percebam aqui que o salmista está dizendo, olha, antes de acontecer a aflição, eu estava errado, eu andava errado. Eu estava no caminho tortuoso. Mas depois que veio a aflição na minha vida, eu entendi que eu estava errado, e a partir daí, a partir da aflição que eu experimentei na minha vida, eu agora guardo a tua palavra. Ou seja, ele aprendeu. A aflição ensinou o salmista a mudar o seu caminho, a mudar de direção, a voltar novamente para a presença de Deus. Isso muitas vezes acontece conosco. Deus, às vezes, Ele permite na minha vida, na sua vida, a aflição para nos ensinar, para nos mostrar que nós estamos errados. E uma vez que eu entendo o meu erro, compreendo o meu erro e mudo de direção, conserto a minha vida, a aflição sai. Aí entender muitas vezes que determinadas lutas eu penso, Senhor, quando que essa luta vai terminar? Quando que essa provação, essa tribulação vai sair da minha vida? Quando eu aprender o que Deus quer me ensinar por meio dela. Porque ela pode ser o instrumento que Deus está usando para me ensinar algo. Para me mostrar alguma coisa na minha vida que eu não estou vendo. Ou se eu estou vendo, é preciso Deus às vezes arrochar um pouquinho para que eu então tome posição, para que eu então mude de direção. Então, em primeiro lugar, as aflições são bênçãos disfarçadas quando eu aprendo algo. Em segundo lugar, quando entendo o propósito dela na minha vida. Às vezes eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo por que estou passando por essa ou por aquela tribulação, por esta ou por aquela aflição, por esta ou por aquela luta. E quando eu entendo, quando eu compreendo o propósito de Deus, a luta cessa. Preciso entender o que Deus está querendo me mostrar. Olha, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer assim, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O apóstolo aqui, ele via a sua luta como algo leve e momentâneo. Ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação. E ele diz que a leve e momentânea porque ele entendia que algo maior, algo melhor Deus tinha para ele depois da tribulação, depois da luta, depois da provação. E é assim mesmo. Às vezes nós sucumbimos diante da tribulação, da aflição, não entendendo que depois do deserto chegaremos à terra prometida. No deserto nós temos calor. No deserto nós temos calor durante o dia, temos frio à noite, temos serpentes, temos escorpiões, temos falta de água, falta de alimento. Ou seja, o deserto não é algo bom para nós. Mas nós temos que entender que à luz do povo de Israel, precisamos também atravessar o deserto. Sabendo que depois do deserto, depois da tribulação, temos o eterno peso de glória. Nós temos lá do outro lado a bênção de Deus para as nossas vidas. E aquela prova, aquela tribulação, como foi para o povo de Israel no deserto, era uma preparação para que eles pudessem tomar posse das promessas de Deus. Às vezes nós estamos sendo atribulados, estamos sendo afligidos como meio de Deus nos preparar para algo melhor, para algo grande. E há muitas pessoas que morrem pelo deserto. Há muitas pessoas que não entendendo o propósito de Deus, não vendo muitas vezes as lutas que passam como algo necessário na sua caminhada cristã, no seu aperfeiçoamento, no lapidar de Deus na sua vida, ela perde a bênção. Porque ela começa a murmurar, como fez o povo de Israel no deserto.
O povo, diante da escassez, diante das dificuldades do deserto, o povo começava a murmurar, começava a reclamar. Eles não entenderam que Deus queria que eles atravessassem aquele deserto, a fim de que naquele deserto fossem eles preparados para herdar a terra prometida. O deserto faz parte da nossa caminhada cristã. A aflição, a tribulação faz parte da nossa caminhada cristã. O cristão não tem como vencer sem lutar. Às vezes nós achamos que a vitória ela vai vir até nós sem luta. Sem luta não há vitória, querido. Sem prova, sem tribulação, não há recompensa. Não há bênção de Deus. Entendamos este propósito. O apóstolo Paulo entendeu, por isso que ele diz, olha, o que eu estou passando agora, a prova que eu estou passando agora, não se compara com aquilo que Deus está preparando para mim. O eterno peso de glória que o Senhor vai me dar, quando lá eu chegar. Se eu não ficar pelo caminho, se eu não desistir. Há muitos crentes que diante das provações, das tribulações, desistem de lutar. E perdem a bênção do resultado da luta, que é a vitória. Se eu luto, se eu persevero, é certo que eu vou vencer. Porque a Bíblia me assegura que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. No final vamos vencer. É o único time que tem certeza da vitória. É o cristão. Porque hoje o Flamengo perdeu, né? De novo, né, gente? Triste, né? Vamos falar disso não, vou voltar para a pregação, né? Melhor, né? Porque é assim mesmo, né? Não, o time está bom, pode ter uma má sorte, alguma coisa pode acontecer. Eu não assisti o jogo, mas disseram que ele jogou muito bem. Merecia vencer. Mas faltou a sorte. E foram derrotados. Mas o cristão não. O cristão é o único time, é a única equipe, é o único grupo que pode dizer, eu estou lutando, está difícil, parece que eu não vou vencer, mas eu venço no final. A vitória para cada um de nós é certa. Amém? Mas para isso eu tenho que passar pelo deserto, tenho que passar pela provação. E tenho que passar pela provação, como diz aquele louvor, né? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus, amém? Elas são bênçãos disfarçadas em terceiro lugar, quando ela vem como prova da minha fé. Às vezes Deus está permitindo determinadas situações da minha vida de aflição, para provar a minha fé. Provar para mim, aprovar. E há muitas pessoas que, como uma vez é provado na fé, ela é reprovada. Mas Deus não quer reprovar ninguém, Ele quer sim aprovar. Por isso o versículo de número 7 aí, do texto que nós lemos da carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, versículo 7 fala, para que uma vez confirmado o valor, primeiro versículo 6, né? Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a tua fé pode estar sendo provada. Provada pelo fogo. Para ser purificada. Né? Para ser aumentada, para ser fundamentada, para ser fortalecida. Uma das coisas que as aflições permite Deus fazer é provar a nossa fé. E nós, uma vez provados na nossa fé, qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a nossa postura? Deus espera nos aprovar, não nos reprovar. E certamente todos nós, em algum momento, se não agora, iremos passar por aflições com o intuito, com o propósito de provar a nossa fé. A sua fé, a minha fé, precisa ser provada.
Ela não pode ser apenas declarada por nós. Às vezes nós declaramos: ah, eu amo Deus, eu vou permanecer firme, eu não vou desistir, quando tudo está a mil maravilhas. Mas isso pode muito bem mudar, quando o quadro também mudar, quando a situação ficar feia. Tem muitas pessoas que quando está na bênção, quando tudo está a mil maravilha, ela declara o seu amor, a sua obediência, a sua dedicação a Deus. Mas não é a mesma coisa quando vem a prova. Não que Deus não saiba aquilo que vai no nosso coração, Ele sabe. Mas Ele muitas vezes permite para que nós possamos de fato ver o quão fraco, o quão frágil eu sou, você é diante da prova. Né? Nos levar o quê? A reconhecer a nossa fraqueza e aí então buscar mais a Deus, se consagrar mais, orar mais, ser fiel, né? Ser mais obediente. A prova tem esse objetivo, de nos provar para nos aprovar ou nos reprovar. E enquanto aqui é preparo, enquanto aqui a aprovação é para que nós então possamos ver em que grau estamos na nossa fé, no nosso compromisso com Deus e melhorar. E dizer: Deus, de fato, olha, diante dessa prova eu vacilei. Diante dessa prova, Senhor, eu não tive o comportamento, a conduta que o Senhor esperava e que a Tua palavra diz que eu tenho que ter. Mas olha, eu vou me fortalecer mais, para que quando vier a outra, e é assim mesmo, né? Enquanto você não passar aquela prova, ela vai repetir a nossa vida. Preste atenção nisso. Às vezes eu estou lutando na mesma situação há anos e ainda não fui aprovado, porque sempre que sou provado, sou reprovado. Tenho uma atitude contrária àquilo que Deus queria. Perceba então a maneira pela qual a aflição se torna na minha vida bênção, me prepara para a eternidade com Deus. Me prepara para que eu possa desfrutar daquilo que o Senhor Jesus prometeu a uma das igrejas, a igreja de Éfeso: ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Então entendamos o propósito. Então ela é bênção disfarçada quando ela vem como prova da minha fé. Quando também é para a disciplina. Às vezes Deus, Ele permite a aflição, a tribulação, a provação na minha vida como meio de me disciplinar. Não é todos os casos, mas a situação onde Ele vai pesar a mão. Ele vai pegar o cinto e vai me dar umas chibatadas. Ele vai me bater. Ah, mas Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é misericórdia? É. E por Ele ser amor e por te amar, Ele, como teu pai, vai te corrigir. O pai que ama o filho corrige, disciplina, diz a Bíblia. E Deus, por nos amar, muitas vezes Ele vai nos disciplinar, permitindo situações na nossa vida, como meio, como uma forma de disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 11. O autor de Hebreus, ele vai dizer para nós assim: olha, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então veja que o autor fala que a disciplina, no momento, parece ser algo ruim. Não me traz alegria, não me traz satisfação. Mas quando ela tem um propósito de me aperfeiçoar, ela depois trará, ou ela vai produzir na minha vida frutos. Que é isso que Deus quer. Deus, quando nos corrige, Ele quer sim, através da correção, nos melhorar, nos transformar, nos aperfeiçoar. Ele quer com isso. Deus não nos disciplina porque Ele é carrasco, porque Ele é um Deus mau.
porque Ele é um Deus terrível. Ele é terrível, mas não nesse sentido. Ele nos corrige exatamente porque Ele, como nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Então, quando você estiver sendo disciplinado, aconteceu uma situação na minha vida, isso redundou em consequência. Não é isso que a Bíblia fala para nós? Que fala da colheita, da semeadura e da colheita, da lei da semeadura, dizendo que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, às vezes eu estou hoje experimentando algo na minha vida desconfortante, algo ruim, como resultado de uma escolha, de uma decisão feita lá atrás errada. Mas Deus não me perdoou, perdoou. Mas Ele vai permitir na minha vida, na sua vida, as consequências, a fim de que aquela dor, como resultado de algo que eu fiz errado, me leve então agora a ponderar futuramente, me leve à frente numa situação de querer desobedecer a Deus, de agir contrário à palavra de Deus. Eu vou lembrar do couro que eu recebi, eu vou lembrar da disciplina que Deus me deu lá atrás, e eu não vou cometer novamente o erro. Estão me entendendo? Os pais com certeza aqui, e as mães entendem muito bem isso, né? Na questão de disciplinar o filho. E às vezes quando nos falta a disciplina, nós vivemos de maneira errada, né? Andamos de maneira rebelde. Então o nosso Deus, Ele usa muitas vezes a aflição como um meio de nos disciplinar. Por isso ser uma bênção disfarçada. Outra coisa muito importante a ser pensado sobre as aflições, é que as aflições, elas se tornam ou são bênçãos de Deus na minha vida quando elas produzem algumas coisas, como por exemplo, ensinamento. Quando eu aprendo algo através da aflição. O salmista, de novo, no Salmo 119, o versículo 71, ele diz assim, olha, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista aqui reconhece que foi bom para ele ter passado por aflição, porque isso levou a aprender os decretos, né, os mandamentos de Deus. A aflição também é bênção na minha vida quando ela produz correção. Quando ela me corrige, pensando na disciplina, né? Provérbios capítulo 3, versículo 12. O sábio Salomão, ele vai dizer assim, olha, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a disciplina se torna bênção quando ela produz na minha vida correção. Eu sou corrigido por ela, né? Deus como pai que me ama, me corrigindo. Assim como o pai terreno, né, que ama o filho e quer o bem do filho, também corrige esse filho. Outro resultado da aflição, como bênção, é o arrependimento. A provação, a tribulação, a aflição, muitas vezes pode me levar ao arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é aquela consciência que eu tenho de que eu estou numa direção, que eu estou num caminho errado. E esse arrependimento vai fazer com que eu mude de direção. Eu estou caminhando aqui, de repente, reconheço que eu estou errado, e isso então vai me levar a mudar de caminho, a mudar de direção. A pessoa, ela só muda se houver no seu coração, no seu íntimo, verdadeiro arrependimento. Sem arrependimento não há mudança. E sem mudança não há salvação. A salvação que Jesus veio trazer ao homem passa pelo arrependimento. Foi a mensagem que Jesus veio pregando, que João Batista pregou depois de Jesus, que os apóstolos pregaram, que a igreja primitiva pregou e que nós hoje precisamos também continuar a pregar, porque é preciso haver arrependimento.
E a aflição, a tribulação que muitas vezes Deus permite na nossa vida, nos leva ao arrependimento. Olha, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Jesus falando à igreja de Laodiceia, uma igreja que era morna e que se considerava uma igreja rica, uma igreja bastarda. A essa igreja o Espírito Santo falou, Jesus falou àquela igreja: eu repreendo e castigo a quantos me amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então veja que Jesus estava levando aquela igreja a um estado de repreensão, de castigo, para que aquela igreja se arrependesse, né? Voltasse novamente para Ele. Então, a tribulação muitas vezes, ela vai produzir na nossa vida o arrependimento. Além do arrependimento, também a aflição, como bênção, vai produzir quebrantamento. Uma outra coisa que nós também precisamos ter em nós é um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Coração quebrantado é um coração sensível a Deus. Nós temos que tomar cuidado, queridos, que nós muitas vezes nos acostumamos com a vida cristã. E foge de nós o sentimento. Nós já não sentimos mais a presença de Deus. Nós não sentimos mais os nossos pecados. Porque estamos com um coração endurecido. A palavra vem, Deus fala, mas é como se eu fosse uma parede fria, onde a palavra vem, bate e volta. Ela não consegue penetrar e adentrar o meu coração. Ela não consegue produzir mais na minha vida e na sua vida nenhum tipo de sentimento, de quebrantamento, de choro. Como no passado acontecia, quando as pessoas ouviam uma palavra de Deus, as pessoas elas se derramavam diante de Deus, arrependidas, contritas, com disposição de obedecer, de fazer a vontade de Deus. E Deus então, como é que Ele faz para quebrantar o meu coração e o seu coração? Toma-lhe a aflição, toma-lhe a tribulação. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem desta noite. Ou de repente você está dizendo, mas não foi isso que eu vim ouvir, pastor. Eu não vim ouvir sobre aflição, mas eu quero mostrar para você nessa noite que a aflição, as aflições são bênçãos disfarçadas de Deus para nós. Deus muitas vezes, quando Deus permite na nossa vida as aflições, Ele tem um propósito. E o propósito dele é este, de pegar a minha vida, a tua vida, que por causa do pecado foi maculado, e através da aflição, modelar, transformar, aperfeiçoar, me fazer um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher cheio da presença de Deus, um homem, uma mulher obediente, um homem, uma mulher quebrantado, um homem, uma mulher submisso, disposto, compromissado com Deus. A aflição, muitas vezes, tem esse propósito. Então, quando eu falei do quebrantamento aqui, lá em Jó, no capítulo 16, versículo 12, Jó vai dizer assim, Jó foi um que foi quebrado. Jó é um bom exemplo de alguém que foi quebrado, foi quebrantado por Deus. Mas, pastor, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem reto que se desviava do mal, verdade. Mas Jó não era um homem perfeito. E a tribulação que ele passou demonstrou isso, porque no capítulo 42 ele vai dizer assim, eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó da cinza. Ele reconheceu que apesar da sua justiça, apesar dele conhecer a Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus ainda era mínimo. E o que mostrou para ele isso? Foi a aflição que ele passou.
Pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que passar pela aflição de Jó? Não. Que Jó foi as últimas consequências. Jó perdeu os bens, perdeu família, perdeu todos os filhos que tinha, né? Aí Deus deixou para ele a mulher dele. Uma mulher que dizia para ele assim, ó, olha o conselho que a mulher deu para ele. Você ainda mantém a tua integridade a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. É a mulher que Deus deixou ali para consolar Jó, né? Mas depois que ele passou por tudo aquilo, ele pôde ver, ele pôde entender que a intimidade, o relacionamento que ele tinha com Deus ainda era mínimo. Então, ele diz assim no texto lá de Jó, no capítulo 16, 12. Descansado estava eu, Jó falando. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, ele falando de Deus. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Ele dizendo isso. Então ele estava tranquilo, calmo, sereno, todo mundo me respeitava, tinha uma família grande, né? Tinha lá os meus bens, mas de repente tudo mudou. Tudo mudou. Mas Deus aproveitou uma situação onde o diabo queria jogar Jó contra Deus e Deus contra Jó, e Deus pegou aquela situação e redundou aquilo em bênção na vida de Jó. Como Deus também faz nas nossas vidas, quando nós somos afligidos, quando nós passamos por situações adversas. Deus pega aquela situação e Deus transforma aquilo em bênção para a minha vida e para a tua vida, amém? Por isso que ele vai dizer assim, Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive as aflições também. Outra coisa que a aflição como bênção produz na nossa vida é a santidade. A santidade. E é interessante que a Bíblia vai dizer para mim e para você que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu preciso ser santo. Eu preciso ter uma vida santa, uma vida separada para Deus. E Deus, quando muitas vezes não vê isso na minha vida, Ele vai permitir determinadas coisas para que eu busque essa santidade. Olha, Malaquias 3:3 está escrito assim, ó: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas de retidão. Como que Deus nos derrete e nos purifica como prata? Como que Ele nos purifica como prata? Como que se purifica a prata e o ouro? Alguém sabe? Com fogo, né? Assim também é na nossa vida. Deus, ele sabe da preciosidade que eu e você somos. Ele nos pega pedra bruta e Ele tem que tirar dessa pedra bruta, Ele tem que tirar as impurezas. Aí, como ourives, Ele vai pegar essa pedra, colocar no cantinho, chegar esse cantinho no fogo, para que essa pedra de ouro ou prata derreta. E derretendo, Ele tira então todas as impurezas. Então é preciso, é necessário, muitas vezes, passarmos pelo fogo, né? Para sermos purificados, para nos tornarmos santos, para termos em nós a santidade de Deus. E por fim e por último, a aflição como bênção, ela vai produzir na nossa vida, aí sim, minha esposa, a salvação. Não é a primeira coisa que a aflição vai produzir na sua vida, que é a salvação. Mas diante do ensino, da correção, do arrependimento, do quebrantamento, da santidade, a soma de tudo isso vai me levar certamente à salvação, né? Vai produzir na minha vida
A salvação que é o livramento da condenação eterna. Para que eu não seja condenado com os demais do mundo, eu preciso me converter. E a conversão passa pelo arrependimento. E o arrependimento só vai existir se houver em nós quebrantamento. Então o objetivo maior de Deus é de nos salvar. Deus não quer nos perder. O diabo, quando ele introduziu o pecado no mundo, através da desobediência, ele queria com isso aniquilar o homem, impedir que esse homem nunca mais pudesse ter comunhão com Deus. Esse era o objetivo, é o objetivo de Satanás, matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele veio para salvar este homem. Ele veio para resgatar este homem. E resgatando este homem, ele quer hoje transformar este homem e preparar este homem para que ele possa morar nos céus. Para que ele possa estar para sempre com Deus nos céus. E Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na tua vida hoje. Deus tem trabalhado na tua vida. Como pastor ele tem feito isso? De muitas maneiras, e uma delas pode estar certa. É pelas aflições, é pelas tribulações. Mas querido, os verdadeiros crentes, eles não desanimam nas aflições. Ah, eu estou desanimado. Não, o verdadeiro crente, ele não desanima. Pelo contrário, ele se mantém firme, fiel a Deus, não importando a situação, não importando a circunstância. E ele não desanima diante da aflição, porque ele tem um Deus que o sustenta. Deus manda a tribulação, sim ou não? Manda. Ele manda a aflição, manda a tribulação. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, que com a tribulação, com a aflição, ele manda também o meio pelo qual eu vou escapar dela. Ele é fiel. Ele não vai permitir que eu passe pela provação, pela aflição sozinho. Ele vai me dar suporte. Ele vai me capacitar, ele vai me sustentar. A Bíblia diz para nós lá em Isaías que eu vou passar pelas águas e as águas elas não vão me submergir, porque ele vai estar comigo. Eu vou passar pelo fogo, mas o fogo não vai me queimar, porque ele vai estar comigo. Então a presença de Deus com cada um de nós na aflição não irá permitir que nós venhamos desistir, venhamos desanimar. Pelo contrário, o verdadeiro cristão na aflição, ele persevera. Ele persevera. Ele se mantém firme, né? Porque ele entende que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é para o seu bem. Não se esqueça jamais. Eu quando estou passando por uma prova, uma luta, um texto que vem na minha mente é aquele lá de Romanos, capítulo 8, versículo 28. O que é que diz aqui, sabe de qual? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento você não consegue enxergar o bem, que aquilo está cooperando para ti. Você não consegue ver o bem, você só vê o mal. Mas coopera. Alguma coisa Deus vai fazer. Deus está fazendo. Aí entra a minha fé, entra a minha confiança de saber, olha, eu estou passando por tudo isso, não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas uma certeza eu tenho, Deus está comigo. E se Ele está permitindo isso, é com um propósito. E o propósito é para o meu bem, não é para o meu mal. Nenhuma aflição, nenhuma provação que você venha passar na sua vida, se não é por causa do pecado. Porque se é por causa do pecado, você se arrepende, confessa o pecado, muda de direção, que a aflição vai acabar. Mas tem umas que quando não é pelo pecado, ela vai acabar quando Deus assim quiser. Quando Deus assim desejar. E eu então preciso me manter firme, fiel a Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Amém, amados? Então você é uma obra-prima de Deus. Deus está trabalhando hoje na sua vida para que você tenha novamente a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E Deus vai usar as aflições como instrumento para aperfeiçoar você. Ele irá te ensinar, Ele irá te corrigir, Ele irá levar você ao arrependimento, Ele vai te quebrantar
Ele vai te levar a uma vida de santidade e finalmente Ele vai levar você à salvação. Esse é o objetivo maior de Deus na vida de cada um de nós. É salvar. É me salvar. É depois que eu passar por toda esta prova, passar por todo esse deserto, entrar na terra prometida. Deus não quer que nós fiquemos pelo caminho. Deus quer me conduzir até a terra prometida, até o céu. Então persevere, querido. Vamos ficar de pé neste momento, vamos orar, vamos falar com Deus. Que você nessa noite possa glorificar a Deus pelas suas provas, pelas suas tribulações. Não sei como que você entrou aqui nesta noite, como você está, mas esteja certo, amado, Deus lhe ama muito e Ele tem o melhor para a tua vida. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Criador. E Ele é aquele que hoje está realizando em nós uma boa obra. E esta obra, Ele promete terminá-la. Custe o que custar, Deus Ele vai terminar na minha vida e na tua vida a obra que Ele começou. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele com o martelo, né? E com o ponteiro. Sabe aquelas esculturas que é esculpida de rocha? O escultor pega o martelo e o ponteiro e dá martelada no ponteiro, naquela pedra, formando aquela pedra uma imagem, uma escultura. É o que Deus hoje está fazendo. Deus está com o martelo e com o ponteiro, martelando você, pedra bruta, para fazer de você uma escultura, fazendo de você uma boa obra.